Olá, meus queridos, tudo bem? Eu vim aqui trazer uma notícia muito importante e bombástica, tá? E você vai entender até o final desse vídeo por que eu me tornei um herege. Pois é, meus irmãos, eu venho aqui declarar que eu sou um herege. Queridos, graça e paz, somos podcast aqui, Pastor Júnior que vos fala. Olha, eu queria trazer um assunto aqui especialmente para você que é hater, que tem invadido as nossas redes sociais e tem feito alguns comentários nos chamando de herege, de apóstata, tem lançado pragas. Pasmem, né? Cristão lançando praga, nos lançando no inferno, dizendo que o Espírito Santo de Deus se voltará contra nós. Meu Deus, né? Eu pensava que o cristão ia pedir misericórdia, que ia pedir que o Senhor derramasse da sua graça, que o Senhor tivesse compaixão, e não dizer e atacar as pessoas, dizendo e chamando de apóstata, de herege, que a gente está se levantando contra a obra do Espírito Santo. Meu Deus. Eu queria fazer um paralelo aqui, junto com vocês, tá? E eu quero declarar no final desse vídeo porque eu realmente me tornei um herege, tá? Vamos lá. Eu quero fazer um paralelo aqui, queridos, e eu quero que você reflita comigo. Jesus, Saulo, os cristãos e os pré-reformadores e os reformadores, etc, tá? Então eu vou ler algumas coisas aqui. Ora, a história da fé cristã demonstra que aqueles que defendem a palavra de Deus frequentemente, eles enfrentam perseguição e até morte nas mãos dos sistemas religiosos corrompidos. E por que não atualizar dizendo que enfrentam processos judiciais? Desde Jesus, passando pelos cristãos, até os pré-reformadores, os reformadores, nós vemos um padrão. A fé verdadeira em Deus confronta as estruturas religiosas humanas que se afastam da palavra, que se afastam da verdade de Deus. Se não, vejamos. Jesus e a religião da época. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Então Jesus ele veio proclamar o reino de Deus, mas a sua mensagem ela confrontava quem, irmãos? A liderança religiosa da época. Escribas, fariseus, saduceus. Jesus pregava um reino que não era para este mundo. E se dizia que era o Filho de Deus. E isso vinha de encontro totalmente à religião daquela época, ao sistema legalista e opressor daquele momento. E Jesus fez o quê? Ele denunciou a hipocrisia dos fariseus, dos saduceus, dentre outras religiões. Se não, vejamos, Mateus capítulo 23, verso 28, 27 e 28, diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Jesus estava denunciando que os fariseus e escribas eram mestres, esses que eram mestres, os escribas, eles eram hipócritas. Vocês são como sepulcro caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda impureza. Assim são vocês,
Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro são cheios de hipocrisia e cheios de maldade. Então Jesus, que conhecia o interior daqueles religiosos, sabia muito bem que eles eram verdadeiros sepulcro caiado. Por fora, uma demonstração de santidade. Por fora, uma demonstração de religiosidade. Mas por dentro não havia transformação. Por dentro não havia vida. Por dentro não tinha verdade. Por isso que Jesus Cristo os intitulou de hipócritas. Então Jesus ensinava que a verdadeira adoração estava no amor de Deus e no amor ao próximo, contrariando as práticas externas que ignoravam a transformação do coração. Veja, irmãos, Jesus ele estava aqui para denunciar a religião daquela época, uma religião hipócrita. Mateus capítulo 22, verso 37 a 34 diz assim: ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, por confrontar a corrupção religiosa, o sistema religioso, Jesus foi considerado que um blasfemo e foi condenado à morte pelo Sinédrio, o principal conselho religioso da época. Veja só, meus queridos. João 19,7 diz assim: os judeus insistiam, nós temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer porque se declarou filho de Deus. Veja, a religião não entendendo aquilo que o Filho de Deus encarnado, Jesus Cristo, veio fazer, disse: olha, nós temos que fazer o quê? Condená-lo à morte, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus, tá? Agora vamos passar para outro que eu queria falar, que é Saulo, tá? Saulo como um religioso e os cristãos. Saulo de Tarso é um exemplo claro de como o zelo religioso pode cegar a verdade. Saulo, irmãos, era fariseu de fariseu, extremamente zeloso, extremamente religioso, criado aos pés de um mestre, um grande mestre chamado Gamaliel, zeloso pela religião, pela sua religião. Ele perseguia os cristãos por acreditar que defendia o quê? A pureza da fé judaica, a lei. Por isso ele aspirava a ameaças e morte. Sua perseguição incluiu prisões e também mortes de cristãos. Veja um homem tão religioso, por não entender o cristianismo, por não entender a verdade que aqueles cristãos estavam anunciando, resolveu, com base no sistema religioso ao qual servia, perseguir e matar os cristãos. Olha só, irmãos, Jesus não foi compreendido, os cristãos não foram compreendidos também pelo sistema, e nem Saulo, antes de sua conversão, evidentemente, não compreendia os cristãos. Olha só, queridos. Vamos lá. Vamos seguir. Saulo, por sua vez, a Bíblia diz, ele fazia o quê? Ele devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e encerrava na prisão. Veja a ferocidade com que Paulo agia. Ele consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir da fé cristã. E a gente vê isso na palavra de Deus. Se não, vejamos Atos 7, 58 a 59. Arrastaram-no para fora da cidade
e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Sabe quem era Saulo? O religioso que estava consentindo na morte de Estevão. Enquanto apedrejavam Estevão, esse orava ao Senhor Jesus, dizendo: recebe, Senhor, o meu espírito. Interessante aqui, né? Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele olhava para aqueles que estavam apedrejando ele e disse as mesmas palavras de Jesus: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Você, hater, que vem aqui dizer e chamar as pessoas de apóstata, de herege, condenar as pessoas ao inferno, você deveria chegar, orar por essas pessoas que são os apologetas e, na sua perspectiva, você dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. A sua atitude não é de cristão. A sua atitude é a atitude de Saulo, de um religioso que quer a morte de todos aqueles que são contra o sistema religioso, mas totalmente a favor da santa, gloriosa, perfeita palavra de Deus. É assim, esse é o desejo do líder maior dessa instituição chamada Igreja Cristã Maranata, quando ela diz que deseja que aqueles que saíram, eles sejam mortos, sejam atropelados, caiam do avião, morram de diabetes. E você, hater, você concorda com isso? A pergunta é: esse tipo de sentimento é o sentimento de um cristão? Esse tipo de sentimento é o sentimento de Cristo, que chegou no alto da cruz e disse: Pai, perdoa porque não sabe o que faz? É o sentimento de Estevão, um diácono cheio do Espírito Santo, quando estava sendo apedrejado, disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem? É o sentimento de cristão? Com certeza não. É sentimento dos hipócritas que seguem sistema religioso e, em razão da defesa do sistema religioso, deseja a morte de toda e qualquer pessoa que se volta contra o sistema. Mesmo essas pessoas mostrando na palavra, mostrando interpretações equivocadas, mensagens heréticas sem contexto, mensagens totalmente antibíblicas, mas você prefere fechar os seus olhos e concordar firmemente com as heresias que são pregadas. Sabe por quê? Porque você já teve a sua mente cauterizada, você teve a sua mente lavada e você não acredita em outra coisa a não ser na obra do Espírito. Vamos seguir. Olha só o que é que diz aqui o texto. Após seu encontro com Cristo, no caminho de Damasco, Saulo se tornou Paulo, um defensor desse evangelho, tá? E enfrentou, sabe o que, irmãos? Sabe o que ele enfrentou? Ele enfrentou o mesmo tipo de perseguição que havia afligido os irmãos. O que ele fez? Agora se voltou contra ele. 2 Coríntios 11, 24 e 25 diz assim: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. O sistema religioso pegou Saulo, que se convertera a Cristo. Saulo pensava que estava no caminho certo, fazendo a coisa certa, seguindo a religião. Estava tudo certo, até que a luz brilhou no caminho. Sabe o que aconteceu? Depois que ele se converteu a Cristo, que enxergou a verdade, que as escamas caíram dos olhos, os judeus pegaram ele e 5 vezes deram 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Veja só aquilo que Saulo começou a passar quando ele se converteu a Cristo. Só um adendo, tá? É herética a mensagem dizendo que Saulo se transformou em Paulo, do jeito que você ouve pregar na sua igreja. Saulo quer dizer grande,
Paulo quer dizer pequeno. Até nisso, está tudo errado. Certo? Vamos lá. Os pré-reformadores e reformadores. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Depois você pode verificar aqui no canal. Mas eu queria dizer, antes, na Reforma Protestante, alguns homens prepararam um caminho desafiando a corrupção e o sistema religioso da época. Esses pré-reformadores e reformadores pagaram, muitos deles com as suas vidas, por confrontarem o sistema religioso da época e proclamarem a verdade da palavra de Deus. Vamos ver aqui. Wycliffe, conhecido como a estrela da manhã da Reforma, desafiou o sistema na pessoa da autoridade papal, traduzindo a Bíblia para o inglês e enfatizando a supremacia das Escrituras. Sola Scriptura, não era tradição, não era o Papa. O Papa tinha que se submeter à palavra. Então preste atenção, irmãos. O ministério está acima dos dons. Sabe o que é isso? É colocar a Bíblia debaixo dos pés. O Papa também fazia da mesma forma. Todo pastor que não se submete à palavra, ele não é pastor. Sabe o que ele é? Dono. Dono. E você sabe muito bem que a igreja que você está tem um dono. A família é dona. E não tem lugar para ninguém. É só olhar a história. Quem foi o primeiro dono? O segundo dono, agora o atual. Quem é o atual? Saindo ele, vai para quem? Você entendeu? É só parar para pensar. Bom, em 1415, o Concílio de Constância ordenou que os seus ossos fossem exumados e eles foram queimados. E ele foi declarado herege. Depois de morto, ele foi declarado herege. Hus, ele foi influenciado pelos ensinos de Wycliffe, pregou contra os abusos da igreja, olha só, defendendo Cristo como o único cabeça da igreja. Não é o Papa, é Cristo. Não é o Papa, é Cristo. Suas últimas palavras, ele foi condenado, como herege, olha aí, foi condenado como herege no Concílio de Constância e foi queimado vivo. Olha só. Suas últimas palavras foram: hoje vocês queimam um ganso, mas daqui a 100 anos surgirá um cisne e vocês não poderão queimar. Essa profecia estava associada a quem? Martim Lutero. Savonarola anunciou a corrupção moral, financeira da igreja, chamou o povo ao arrependimento. Essa é a intenção de todo aquele que é apologeta, fazer com que o povo enxergue a verdade e se converta a Cristo de todo o coração, denunciando, portanto, as heresias do sistema religioso e as práticas de corrupção moral, financeira no meio da igreja. Ele foi excomungado, torturado e enforcado. Seu corpo foi queimado em Florença. Sua fidelidade à verdade levou ao martírio. Veja só. Martim Lutero, ele iniciou a reforma ao publicar essas 95 teses, condenando a venda de indulgências, enfatizando a salvação pela fé, pois o justo viverá da fé. Romanos 1:17, na parte final. Embora ele não tenha sido morto, Lutero foi excomungado e viveu em constante ameaça de morte, protegido por príncipes alemães que apoiavam a reforma. Calvino, teólogo que sistematizou a teologia reformada, ele enfrentou forte oposição por suas doutrinas, a soberania de Deus, a predestinação. Embora não tenha sido executado, viveu sob constante perseguição. Irmãos, concluindo aqui, desde Jesus até os reformadores, a história mostra que aqueles que proclamaram a verdade
e que enfrentaram o sistema religioso denunciando as suas práticas, enfrentaram muitas dificuldades. No contexto da época, foram declarados hereges pela igreja, excomungados e muitos deles mortos. No contexto atual, processos judiciais para aqueles que se levantam contra o sistema, para aqueles que denunciam o sistema religioso e as práticas heréticas desse sistema. Só que eu queria dizer, a fidelidade à palavra de Deus exige coragem para confrontar o erro, mesmo diante da perseguição até a morte. Se o mundo nos odeia, tenho em mente que antes ele odiou a mim. Isso está no Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 18. Diante dessas palavras, eu quero dizer para você, meu irmão hater, que tem chegado aqui e tem falado você é um apóstata, você é um herege. E eu quero te dizer aqui, concluindo esse vídeo, que sou herege para denunciar as práticas heréticas do sistema religioso, eu quero dizer que eu sou herético, assim como foi Jesus para o sistema religioso, assim como foi os cristãos para Saulo e o sistema religioso, assim como Paulo foi para o sistema religioso, e assim como pré-reformadores e reformadores foi para o sistema religioso. Quero dizer, portanto, e finalmente, que o meu compromisso está na palavra de Deus. E se é isso que você queria ouvir, eu estou aqui para declarar: eu sou herético em nome de Jesus. Desse sistema religioso podre, sem amor, sem compaixão, um sistema de exposição de pastores, tratando pastores como se fossem apenas administradores, excluindo a palavra dos púlpitos e colocando numa antena de satélite uma pregação herética. Eu vou dizer uma coisa a você. Diante de tudo isso, eu posso declarar: sou herege, graças a Deus, em nome de Jesus. Tá bom? Somos Podcast Pastor Júnior, que vos fala. Deus te abençoe. Gostou desse vídeo? Comente aqui. Ficou feliz porque me declarei um herege? Comente aqui. Diga assim: graças a Deus ele se declarou herege, em nome de Jesus. Tá bom? Fica com Deus. Graça e paz.